tudo bom? Oi, queridas. Meu Deus, Jonas, eu gostei super da tua câmera, sabe por quê? A deusa espinha. Tem uma nada ali, ó. Desculpa, amor, pai, Tá, vou começar a falar. Tá, eu começo a falar, tá. Não, mas com esse barulho não rola. Vai. Olá, português. Não, fala com o ânimo, com o ânimo. Se eu pudesse, eu contava uma piada pra mim, mas eu não sei. Não, Gabriela, não, coisa do tempo. Vai. Se eu Gabi, vai então. Vai. 1, 2, 3. Olá, pipoqueiros. Não faz assim. Tá bom, tô brincando. Vai. 1, 2, 3. Olá, pipoqueiros. Como vão? Não, mas é isso. Hoje aqui a gente tem um convidado especial, que é o Felipe Nogueira. Ele vai falar junto comigo sobre a série American Gods, no canal Stars. E aqui no Brasil, ela passa no serviço de streaming Amazon Prime Video. Como eu falei, a série ela é uma série do canal Stars, ela é nova, ela estreou esse ano. Só que ela ficou muito tempo em produção. A série é baseada no livro de mesmo nome, Deuses Americanos, né, a tradução. E ela foi escrita por Neil Gaiman. Isso. E os criadores da série são... Eu esqueci o nome deles. Vamos pegar a nossa colinha aqui. E o nome dos criadores da série são Brian Fuller e Michael Green, E claro, o Neil Gaiman, né? que serve como conselheiro, né? E também produtor executivo da série, assim como os outros. Então a gente terminou a primeira temporada, assistimos todos os episódios animados. Não lemos o livro ainda. Ainda não. Estamos devendo de ler o livro. Mas daí a gente vai fazer alguns comentários sobre o que Sobre a aconteceu série. e tudo mais. Vamos fazer alguns apanhados também de alguns episódios, sobre alguns personagens. E a gente começa falando pela trama. O que é a trama de American Gods, Felipe? Do que ela fala? Então, basicamente é a guerra entre os deuses, os novos que estão surgindo com os antigos. Ou seja, a trama se trata como que um deus renasce e nasce. Quando a gente venera muito algo, surge um deus daquilo. Eles fazem muito essa piada de quem que nasceu primeiro, o ovo, a galinha, o ser humano ou o deus que ele venera. Porque para um deus existir, ele precisa de algo para ser venerado. Pra ser louvado, né? Tipo, ele precisa de uma adoração. Agora, voltando agora pro meio da série, a série aborda essa questão dos deuses antigos entrarem numa guerra com esses deuses novos. Quem são os deuses antigos? Na série é representado pelo Senhor Quarta-feira, a Bilks, a deusa do amor. Quem mais? O Anubis. Na verdade, todos os que aparecem são. Só não são os novos, que só foram apresentados 3 no começo, certo? Que é o Technical Boy, a Média e o Senhor Mundo. A entrada dele é muito show. Ele chegando assim, brilhando no chão que nem o Michael Jackson. Muito louco, muito louco. Uma referência, né? Referências. E falar em referência, a série é cheia de referência, né? Isso. A série, então, ela pega esse apunhado aí da guerra entre eles e o Senhor Quarta-feira, ele começa a armada dele, né? E indo atrás de montar o exército dele. Recrutando os deuses. E ele começa, o primeiro recruta dele é um humano que não acredita em nada, que é o Shadow Moon. Quero colocar uma ponta aqui. Eu acho que ele recrutou ele, assim, só de início. Spoiler. Eu acho que ele recrutou aquele humano porque ele precisava de alguma coisa para ele ser venerado, para ele ter um mínimo de força. Porque Pra ele seguir em frente, né? Porque de início ele ainda não tem nada de especial. Ele só segue o Senhor Quarta-feira. Em um dos episódios a Média fala, né? A Média, o trio lá, o trio dos deuses novos, a Média, o Technical Boy e o Mr. World, eles falam, você tá acabado, você não tem mais nada, mas a gente pode te oferecer isso, novos adoradores, não sei o quê. E ele diz que não, tô bem aqui, posso ter pouco, mas eu vou conseguir o que eu quero, demora tempo pra eu conseguir as coisas que eu quero, mas eu vou conseguir. Ele deixa isso bem claro. E daí, só que pra conseguir o Shadow Moon, ele faz uma coisa muito insana. Cuidado, spoilers. Ele mata a esposa do Shadow Moon, que é a Laura Moon, né? Que na série ela vira... uma zumbi. É, uma zumbi. Uma zumbi. Ele chama ela de esposa morta.
na série, né? Alguns personagens. O engraçado é que quando ela aparece lá como zumbi, ela tem uma super força. Que isso me lembrou uma coisa. Dizem que a gente só usa 10% da nossa capacidade mental. E ela tá usando Total, porque ela não é um zumbi, ela não tem as limitações o humanas. dedo, ela faz assim com o dedo e o cara voa. Sim. Praticamente. É muito top essa cena. Voltando, linkando isso na personagem da Laura Moon, nos livros ela ia ter uma parte. Confira as ofertas. Voltamos com a nossa programação local. Fazendo um link a essa parte da Laura Moon, nos livros, pelo que eu pesquisei, que eu soube, a Laura Moon, ela aparece... É curto o tempo dela no livro, então ela aparece muito pouco nos livros. Agora, a vida dela foi um pouco mais estendida na série, a gente percebe isso, né? E eu quero agora abrir espaço para falar do episódio de um dos episódios que eu mais gostei da série. Foi o 4º episódio, que é um episódio todo voltado na perspectiva dela. Nossa, eu odiei. Ele odiou. Ela o quê? Eu acho ela muito chata. Não, eu não vou xingar ela, porque, né? Mas eu gostei muito, porque o jeito que o episódio foi dirigido mostra tudo que a gente fica esperando do primeiro até o 3º episódio e as perguntas que a gente fica se buscando, né? Meu, o que aconteceu? Quem foi que salvou o Shadow no primeiro episódio? Não sei o que, não sei o que. E daí mostrando ela caminhando, isso mostra no trailer, ela tá caminhando assim na rua e segurando um braço, ela tá toda ensanguentada e suja. Muito top. E uma salva de palmas pra Emily Browning, que, ela arrasou. Eu não sei se é Browning ou Brown, eu não sei. Não é Browning de comer, tá, gente? Eu sei o nome dela. Pensando em comida já. A outra tá pensando em comida. Óbvio. Vai, Mas eu acho, assim, que a atuação dela é de... Pode ser que, a personagem dela seja a mais foda. Mas foda de ter estragado, que eu não tenho gostado. Mas a personagem dela é muito, muito boa. E, tipo, a atuação, né? A atuação da Emily ficou incrível. E essa atriz... Com todos os outros trabalhos que ela fez, eu não sei se ela fez muitos, ela fez o filme Cyberpunk, dirigido pelo Zack Snyder, porque ela é muito boa, cara. Só pra dizer por que eu não gosto. Por que tu não gostou dela? Da Não personagem dela, mas dela. da personagem, porque, nossa, ela não tem motivação nenhuma, ela quer se matar e tudo Ela é uma mais. pessoa depressiva. É por isso que eu gostei. Porque, tipo, o episódio mostra, tipo, desculpa te interromper. Ela não quer nada com nada na vida, daí, tipo, ela não tem motivação. Ela não tem, tipo, eu vou acordar hoje porque eu tenho isso e eu tenho isso e mais isso pra agradecer. E mais, ela também é uma ateia, porque ela não acredita em nada, né? Sempre ela chega lá e vê que tem algo e depois ele fala, você não acreditou em nada, então você não existe. E não vai pra nenhum céu. Porque daí lá eles colocam um caixão pra ela. Ele põe uma pena e daí ele pega o teu coração e ele pesa essas duas coisas. Tipo, se tu foi bom ou se tu foi mal, as tuas ações, né? Uma coisa bem interessante também na série é a atuação do Ian McShane, que ele faz o Sr. Quarta-feira, e daí chega uma parte que quando ele conhece o Shadow Moon, né, quando eles estão dentro do avião, o Shadow pergunta pra ele qual que é o seu nome, e ele fala, que dia que é hoje? E é quarta-feira, então você pode me chamar desse nome. Mas, spoilers, o nome dele na série é esse, pra não ficar tão óbvio qual é o deus que ele representa. Que é muito foda o deus que ele representa. E no final a gente fica tipo... Cara, então, ó... Que plot twist. Se você não manja muito de mitologia de Deus, essas coisas, você pode até pensar que ele é Thor. Porque tem partes que ele mexe com raios e tudo mais. Que é muito legal também. Só que daí, se você perceber, tem pequenos detalhes. Porque depois eles apresentam os corvos. O próprio nome dele que ele escolhe como dia já dá uma dica. Para quem tem essa percepção em mitologias gregas, nórdicas, não sei o que, egípcias, né? Isso. Ele tem até os olhinhos zoados. Isso quer dizer que ele é Odin. Odin, o Yesterday significa o dia de Odin. Por que domingo é Sunday e não pode ter então, né? Um dia chamado dia de Odin se tem um dia do sol. São
representações, né, de dias. Não entendo nada que ele fala, mas é isso. outra deusa da série que eu amei muito e que o primeiro episódio chocou muita gente, não muita gente, mas a mídia comentou sobre muito, e é engraçado a mídia eu digo do mundo real. Foi muito falado sobre a Bilks, que é a deusa na série, eles colocaram, pra não ficar muito forte, como a representação da deusa do amor / sexo. Porque no primeiro episódio ela engole as pessoas que estão lá adorando ela. E daí tem uma parte lá de sexo, ela engole a pessoa pelo órgão genital dela. E, gente, a cena ficou muito incrível, os efeitos visuais ficaram muito bons. Outro ponto que a gente deve destacar da série, não todos, porque a gente vê que tem alguns que são assim meio, nossa, poderia ter melhorado, entendeu? Mas a série, pelo porte dela e pelo canal onde ela tá ótima, tá fantástica. Os efeitos visuais, alguns deles, são incríveis. Daí entra a parte também prática, né, de efeitos práticos e tudo isso, tudo aquilo. E minha outra ressalva vai pra trilha sonora. O primeiro episódio tem um plano sequência da parte do bar, não tem? Onde tá o Senhor Quarta-feira, o Shadow Moon e mais o Leprechaun, que é outra criatura desse mundo de deuses. Tem um plano de sequência incrível nesse bar, que é um bar todo com temática de jacaré, de pântano. Também tá descrito no livro. Muito show. Certinho. Nossa, eles conseguiram representar certinho, né? Muito. Isso que a gente não leu o livro. E daí vai tocando algumas músicas ao decorrer dessa cena, que são várias cenas, né? E vários planos de sequências. Muito show. A trilha sonora tá muito boa. Se for para ressaltar uma parte que eu gostei muito da série, foi o Anansi. O Anansi? A Nancy foi muito foda. Já que ele vai falar disso, eu vou fazer o link falando que o livro começa com a parte do Anansi. É o Anansi que começa o livro dos deuses americanos. E eles pegaram e usaram a parte dele como segundo episódio. Muito bom. Pra quem assistia muito desenho, no meio-dia, no almoço, quem se lembrar de Super Choque, tem o Anansi no Super Choque quando ele vai pra África e eles contam a história do Anansi. Sabe que ela vai ter que procurar tudo isso depois, né? Judiação. Anansi na história lá das mitologias da África, ele é um deus aranha. Que ele queria muito o poder de contar histórias, porque ele conta para Odin e para o Shadow Moon a história da Bilks, que é fantástica a história da Bilks. E daí você percebe lá no começo que ele tem a ânsia de contar histórias. E fica se debatendo, né, dele e o outro que escreve as histórias, né? E isso é legal, esse contraponto dos dois deuses, né? E fazendo um link ao título da série, a gente pensa, deuses americanos, então a gente vai saber dos deuses americanos. Que na verdade são deuses de outros continentes que vão parar. E a série, o tema, o autor, acho que os autores mais o Neil Gaiman falou que o livro fala muito sobre preconceito, sobre homofobia, sobre imigrantes, e tem um episódio sobre imigrantes, né? Uma abertura fantástica sobre imigrantes. A série também toca em assuntos religiosos, porque fala de deuses e as pessoas precisam louvar os deuses para eles existirem. Como eles mesmos dizem na série, vivemos em tempos de ateísmo, de pessoas que não creem. Eles estão morrendo. E por isso que eles partem para essa guerra, né? E outra ressalta também que eles dizem Deus velho fala pro novo Odin, no caso. Ele fala que pro técnico antigamente eles eram sentido para os seres humanos viverem. Agora os novos só dão uma ocupação. Linkando agora tudo isso que ele falou, essa é uma das melhores. Essa palavra, vamos fazer um link aqui. E fazendo um link a tudo isso que o Felipe falou, tem esse episódio, é um dos episódios. Vai estar na descrição o nome do episódio, porque agora eu não vou lembrar, mas é um dos melhores episódios. É um dos que entra para os melhores episódios dessa temporada. Que o Shadow Moon e o Senhor Quarta-feira, eles vão presos, e daí quem que chega lá pra ter uma conversa com eles? A Média, o Technical Boy e o Mr. World, que é o Senhor Mundo. E, gente, ele falou lá no começo que a entrada do Senhor Mundo é fantástico. Os pisos, eles vão brilhando
Cada passo que ele vai dando, os pisos brilham. Aí a média flutuando e ela tá de Marilyn Monroe. Agora a gente vai citar o nome dos atores, né? Teve o Rick White, que ele fez The 100, os 100. Teve Emily Browning, que eu já falei, citei sobre ela. O Ian McShane. A Yetide Badá, que é o nome dela, que fez a Bilks. Pablo Schreiber, alguma coisa. Ele fez Orange is the New Black. Só ator de ponta. Eu tô falando errado os nomes. O nome dele, o Crispin Glover. Ele fez as Panteras, se vocês não se lembram. Pai do Fly, De Volta pro Futuro também. O engraçado é que lá ele parece todos os outros filmes, parece que ele é um cara muito estranho, nerd, magrinho. Ali não é um, tipo, Parrudão. pá. Porque o nome das Panteras, ele tinha aquele vício de cortar o cabelo lá da ruivinha. Então ele era, tipo, ele era surtado, Nada. Aqui ele também, fazendo link já a esse personagem, a cena em que introduz ele e daí mostra... Tem, uma cena tipo, como é que é? Um aceno muito a Minecraft, né? Que é quando a cabeça dele começa a ficar grande e ele começa a falar. São tipo bugs. Bugs no sistema, porque ele sabe ele tem toda a informação do mundo nele, né? Ele sabe tudo que as pessoas falam e tudo que elas são. Tem outra atriz também que ela faz a Easter, que é a Páscoa. A favorita dele praticamente. Foi aí a favorita personagem, não, a média foi, que foi a Gillian Anderson, que fez Arquivo X. Cara, eu fiz Arquivo X. A personagem da média, quando ela aparece, quando é introduzida essa personagem, o Shadow Moon ele vai no mercado e ele passa por uma ala do supermercado. Não tem tipo esses supermercados de rede grande que eletrônico, né? Ele passa pela ala de eletrônicos e tá passando várias cenas dele. Daqui a pouco as TVs se desligam e ligam de novo num programa famoso nos Estados Unidos, antigas, de preto e branco. Daí ela pega e fala, e agora nós estamos aqui em alta definição. Ela vai falando de várias especificações das TVs, né, de LED, de tudo isso. E é muito show, muito show. A atriz, a Gillian Anderson, ela tem uma presença, assim, em cena muito grande. A personagem dela é muito grande. E um outro episódio é esse que eu falei, que ela tá vestida de Marilyn Monroe e ela fica lá explicando o que vai acontecer, né? E eles citam a Rússia, os mísseis, e ela fala, bum, não sei o que, ela fala bem assim, nós vamos matar todos eles, não sei o que. E é muito tenso esse episódio. Eu lembrei o nome dela, da Páscoa, que é interpretada pela grande... Lembrou. Pela Kristen Chenoweth. Ela é uma atriz fenomenal. E quando foram escolher o casting, né, o elenco dessa série, eles pegaram pessoas que tinham lido o livro, que gostaram da história do Neil Gaiman, alguns, e outros fantásticos, né? Que tipo, por exemplo, o Ian McShane. Nossa, ele já fez várias atuações e várias coisas legais. Ele já participou de Game of Thrones, American Horror History e outros filmes, né, notáveis. E ele ele tem uma presença, é um nível de atuação. Ele e Anthony Hopkins estão aqui, ó, na mesma linha. Muito bom. Bom da série que também eles colocam bastante referências da atualidade, Da né? cultura pop. Tipo, se for pra citar uma cena assim sensacional que conta isso, quando a Bilks ela tá pobre, faz uma mendiga na rua, ela para num restaurante com o nome dela, é temático com o nome dela, e ela vê na televisão construções da cultura dela sendo destruída O templo pela dela. ISIS. E tipo, pra quem estuda artes, quem gosta de artes, tipo, acho isso uma afronta, né? Porque eles estão destruindo parte da nossa cultura, não só daquele povo, mas é a cultura do mundo. E eles estão destruindo. É a história, né? A história, a arte, a cultura. Isso é recente ainda. E a série faz muito esses links de várias coisas, assim. Ela dá vários acenos para coisas pop, antigas, coisas históricas, artísticas. A série, ela é fenomenal. Pra mim, ela é uma das melhores séries do ano e eu fiz... A nossa diretora mandou cancelar aqui, que deu treta, o orçamento tá curto. Já estamos em 1 hora de gravação, ela disse...
recomendo muito a série e na minha análise que eu fiz sobre ela, que tá lá no site, a gente vai deixar um link na descrição do vídeo sobre a análise que eu fiz da série. Eu aconselho também, sim, se você ficar envolvido com a trama, pra você entender melhor. E o livro. Procura também cada deus, o que ele faz, por que ele é representado daquele jeito. Porque, por exemplo, o Vulcan, deus das armas, que lá ele tem uma fábrica de balas e tudo mais, ele é uma representação de Hefestos, deus grego da forja, da metalurgia. E isso é legal porque daí ele forja a arma do Odin. Patrocina nós. Também as irmãs Zorai, Zorai, não sei falar certinho, que são deusas eslavas que elas tipo protegem o mundo. Rock and roll, Swiss, Miss Darling. Alô? Não vai ter namorado dele, Miss Darling. Procurem saber um pouquinho de cada deus, porque, por exemplo, tem as irmãs Zorai, que elas são deusas eslavas, né? E elas protegem o mundo de uma criatura que fica presa nas estrelas, na Ursa Menor, na constelação de Ursa Menor. E eles dão essa referência num quadro. E é muito rápido. E o Felipe tinha perguntado pra mim quando eu assisti toda a série primeiro e depois a gente foi assistir junto. E ele falou essa história, e daí eu até linkei com as 3 irmãs. Porque tem uma parte que ele fica lá no telhado da casa, que tem a irmã mais nova, que ela tá observando, ela tá vigiando a criatura se ela não tá saindo da sua prisão. É tipo um cachorro alado. O irmão sabe uma coisa que você... mostra isso na cena, no quadro, né, da fera. Uma coisa que você não viu. Sabe o Chernobyl, o irmão delas? Ele é irmão delas? Sim. Ali pelo menos ele é o deus negro. Ele é a morte. Então, ó, ele mata. Spoiler. Ele mata, não, eu já sabia que ele era. Ele tem um irmão. Porque ele é tipo um yin yang da cultura eslava. Ele tem o deus branco também. Que é o deus da contrário a ele. Se ele mata. Então é isso. Então é isso, pessoal. É isso que a gente tinha. Eu recomendo muito vocês assistirem a American Gods. Ela tá magnífica. É fantástica essa série. Essa primeira temporada tem só 8 episódios. Só que de 1 hora cada, mas mesmo assim vale a pena conferir. Não assista do lado de crianças. Porque tem muitas cenas para maiores de 18 anos. Isso. E a série está disponível no Amazon Prime Video, como eu falei, que já está disponível aqui no Brasil. E pra mim ela foi uma das melhores séries do ano. E leiam a minha análise sobre ela, né? Acessem o nosso site, que é o www.pipoqueiros.com. Acessem a nossa página no Facebook. Vai estar tudo na descrição do vídeo. O Twitter, o Instagram. E não esqueçam de dar like, né? E assinarem o sininho para receber as notificações. Quando você assinar o sininho, você aperta. Aperta. Dá um murro nele, assim, ó. Dá um... E é isso. Felipe, foi muito bom ter você aqui. Isso não vai ficar no vídeo, porque eu tô falando mais aí.